Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é um privilégio estar aqui em mais um programa Mente Conversa e principalmente o privilégio de ter a sua audiência, né? Porque se não fosse a sua audiência, isso aqui nada seria válido, de nada, nenhum valor teria. Então agradecemos a sua audiência e que se de alguma maneira esse programa te abençoar, te trazer algo benéfico, né? Pedimos aí que você deixe o seu curtir, que você se inscreva no nosso canal para as demais programações do nosso canal e que você compartilhe com alguém que você deseje que também seja abençoado. Amém? Hoje nós falaremos sobre um assunto, o tema é assim como nos dias de Noé, né? E com subtítulo, né? Que é uma hora de partida, uma hora de partida, uma hora que o povo de Deus tem que sair da terra, assim como Noé teve que sair da terra, né? Naquele grande juízo que Deus derramou sobre a terra. Amém? Para iniciarmos esse programa, nós vamos ler a escritura de Mateus, capítulo 24, do versículo 37 até o versículo 39. Amém? Que se diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Para nós darmos início, né, a esse programa, gostaria de pedir para o irmão João Gabriel, dar-nos, né, uma base, né, um alicerce sobre esse assunto, né, esse é o seu comentário. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Para mim é um privilégio mais uma vez estar aqui em companhia com os irmãos e como o irmão Mateuzinho falou, que esse programa possa ser uma bênção e uma ajuda na vida de cada um. Eu gostaria de começar lendo aqui um parágrafo da mensagem Testemunhas, no parágrafo 53. Mombrana diz assim: Deus tinha uma testemunha no seu Velho Testamento. Uma de suas primeiras testemunhas foi Noé. Noé foi uma testemunha porque ele ouviu a voz de Deus em advertência dizendo-lhe que viria um dilúvio e que ele deveria construir uma arca e que a construção da arca fosse de imediato. E era para preparar um lugar para salvar o povo. Todos que entrassem pudessem entrar, e ele foi uma testemunha de Deus. Agora, a única coisa que ele sabia que Deus lhe havia dito era que iria chover. Embora nunca houvesse chovido na terra, porém Deus disse que iria chover. Então, se Deus disse que iria chover, então aquilo significava que choveria. Então, ele foi uma testemunha da palavra de Deus. E então, ele foi chamado e ele saiu para preparar uma arca e preparou as coisas para a chuva antes mesmo da chuva começar a cair. Então, aí está outra testemunha de Deus. Então, o tema do nosso programa é assim como nos dias de Noé. Nós vemos que nos dias de Noé as pessoas elas estavam alienadas, pensando em outras coisas, esqueceram das coisas de Deus, só que Deus ele tinha uma testemunha ali na terra naquele momento. E ele trouxe uma palavra para Noé que ia chover. Sim. Não falou quando, mas falou que ia chover. E a única coisa que Noé sabia é que iria chover, e é um paralelo com os nossos dias de hoje. As pessoas, como naquele dia, pessoas alienadas, as pessoas esqueceram da palavra, as pessoas esqueceram das coisas de Deus, não estão mais se importando com nada. Estão se importando só com seus entretenimentos, se importando só com as coisas naturais e esqueceram que uma palavra veio a um povo que vai chover. Sim. E tem que sair da terra. O irmão Branham diz assim, ó, olha que tremendo. E a única coisa que ele sabia que Deus lhe havia dito é que iria chover, embora nunca houvesse chovido na terra. Porém, Deus disse que iria chover. Então, se Deus disse que iria chover, então aquilo significava que choveria. E Deus ele nos deu uma promessa de rapto. Amém. Deus falou que um povo vai sair dessa terra. Deus falou para nós nos prepararmos, entrarmos nessa arca. O que é a arca hoje em dia? É a palavra. Sim. Entrarmos nessa arca e nos prepararmos porque vai chover. Sim. Porque o fogo vai cair nessa terra. As pessoas, o julgamento está muito próximo de se cumprir. Queria voltar um pouquinho aqui. E o irmão Branham fala que Noé ele foi uma testemunha porque ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a voz de Deus. E hoje nós temos que estar atentos para o que Deus nos fala e nos prepararmos para construir essa arca, entrar nessa arca, porque o fogo está caindo, as coisas estão se cumprindo,
Nós vemos aqui a mesma coisa dos dias de Noé, pessoas alienadas, pessoas preocupadas com suas coisas naturais, pessoas preocupadas com os entretenimentos, pessoas más, pessoas adúlteras, pessoas que brigam, manifestações, por exemplo, hoje, dia 7 de setembro, que nós estamos gravando, está tendo várias manifestações, pessoas que estão preocupadas com coisas fúteis, não estão olhando para a hora urgente, não estão olhando para entrar nessa arca, mas só que Deus escolheu Noé hoje. Noé, essa noiva está se preparando para entrar nessa arca para partir, mas vou voltar a falar com o Mateus aqui, senão vou seguir muito. Amém. Você observa que esses dias de Noé era um dia que antecedia um juízo, né? É um dia, isso mostra que o Filho do Homem, ele viria em um dia que se antecedia a um juízo que cairia. Exatamente. Né? E quando você volta lá em Gênesis, Noé é dito como um homem que achou graça diante de Deus e que foi um homem que andou com Deus. Sim. Né? O que é um tipo verdadeiro da igreja nessa hora. É uma igreja que se encontra com o Filho do Homem nessa hora, que acha graça diante de Deus nessa hora e que anda com Deus nessa hora. Amém? É um dia que antecede um juízo, mas que o Filho do Homem desce e ele encontra um povo, encontra um profeta, encontra um povo, né? Porque Noé ele é tanto um tipo do nosso profeta quanto um tipo de nós mesmos, né? Como igreja. E para dar continuidade, né? Mas comentando um pouco mais sobre isso, passar por irmão Rafael, que ele dê sua saudação, né? Que eu acabei não citando para ele dar sua saudação, ele dê sua saudação e comente um pouco mais a respeito disso. Amém. Que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos. Mais uma vez é uma grande alegria, né, nós estarmos aqui falando sobre a palavra, ainda mais esse tema, né? Assim como foi nos dias de Noé, nós sabemos que será assim na vinda do Filho do Homem, né? É um assunto muito falado, né, por todos nós. Creio que muitos já sabem a história de Noé, já sabem, mas a cada dia que nós falamos, é que nem um profeta fala, né? Você pode ler uma mensagem 10 vezes, você nunca vai saber tudo sobre ela. Exatamente. Cada dia que você lê ela novamente, você vai observar um ponto que você não tinha visto, né? A palavra ela é infinita. Às vezes você fala, mas já li essa mensagem 10 vezes, eu sei de cor ela, mas cada vez que você vai ler, Deus ele vai abrir na sua mente para você ter mais daquilo, né? Amém. Então é um tema muito bom, um tema muito atual. E que se desse, nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando sobre esse tema, porque é um tema que aconteceu lá nos dias de Noé, mas nós estamos vivendo este tempo aqui também. Sim. As mesmas coisas que estavam acontecendo naquele tempo é o que está acontecendo agora em nosso tempo, né? Verdade. E nós sabemos que, como o irmão João já citou, né, lá naquele tempo foi decretado, né, Deus mandou Noé construir uma arca, porque haveria um dilúvio sobre a terra. Sim. E as pessoas elas ficaram, Deus mandou Noé, né, ir pregar e avisar, né, que ia vir um dilúvio. Então Noé ele, como o João disse, ele era uma testemunha de Deus e ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus. Então isso que é uma testemunha. Noé e sua família era testemunha que Deus tinha naquela terra. Porque ele ouviu a advertência do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então ele começou a trabalhar sobre aquilo. Esse é um ponto que nós viemos muito trabalhando nos outros programas, sim, né? Sim. Você sempre está atento à voz de Deus, né? Não viver apenas do intelecto, né? Aquilo que, mas será que foi o Senhor que falou comigo? Mas deixar o Espírito Santo habitar dentro de nós para que nós possamos ouvir a sensível voz do Senhor Jesus Cristo, né? Então, naqueles dias, Deus ele ordenou a Noé para construir uma arca, porque haveria um dilúvio sobre a terra. E Noé ele saiu pregando, né? Os irmãos que nunca ouviram, né? Ou que queiram se aprofundar, a história de Noé está ali no comecinho de Gênesis, começa no capítulo 5, nos demais versículos, no finalzinho do capítulo 5, né? E vai indo. Mas, então Noé ele saiu pregando para o povo. E muitos deles zombaram de Noé, né? Falando, mas como que chamaram ele de doido, né? Como que vai cair um dilúvio sobre a terra? Faz quanto tempo mesmo? Deixa eu ver. Agora eu me esqueci. Nunca tinha chovido, né? Não, né? Nunca tinha chovido, né? Tá certo. Então nunca tinha chovido e eles começaram a achar que Noé era louco, né? É claro, assim,
carnalmente, humanamente, nós falando assim, se você, desde quando você nasceu, por exemplo, nunca choveu, e chega alguém falando que vai chover, você vai desacreditar também, né? Você não vai crer muito naquilo. Mas essa que é a importância, né? De nós estarmos atentos a ouvir o chamado de Deus, né? Sim. Eu sinto muito essa frase porque tudo que eu vou falar se encaixa ela, né? Amém. É muito bom. Então, ele saiu pregando para o povo, né? Eles acreditaram. E nós não temos que deixar aquilo lá no passado, aquilo lá foi lá no dia de Noé, agora não acontece mais não. Mas está escrito na Bíblia, né, que assim como foi no dia de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Pastores alimentando o povo, avisando que haverá um arrebatamento, e as pessoas elas deixam passar isso pelo intelecto, né? Elas falam, mas desde quando eu nasci, eles estão citando, né, que vai ter esse arrebatamento e nunca chega. Mas as pessoas daquele tempo eles também desacreditaram de Noé. E eles continuaram, né? Eles casavam, bebiam, davam-se em casamento. Eles não estavam nem aí para o que o Noé estava falando. E é a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Os pastores alertando, avisando que haverá um dilúvio sobre a terra, um arrebatamento. E as pessoas elas ainda preferem ficar nos seus entretenimentos, né? Com as coisas que o mundo pode oferecer, ao invés de ouvir o chamado de Deus, né? Vou passar a palavra para os irmãos, nós vamos comentando mais sobre o programa. Amém. Amém. É algo interessante, né, irmão Rafael? Que os dias de Noé, se a gente olhar lá em Mateus 24, ele fala que era um dia, né, como o irmão comentou, que é um dia que eles bebiam, que casavam, se divorciavam, davam-se em casamento. Sim. E que eles estavam fazendo essas coisas, e quando chega no versículo, se não me engano, 39, ele fala, e eles não viram quando Noé entrou na arca e caiu o juízo. Este mundo, eles estão tão embebedados com tantos entretenimentos e coisas que o diabo dá para tirar a atenção deles, para a maneira de escapar. Por quê? Porque Deus nunca traz um homem a julgamento sem antes adverti-lo. Quando Deus chegou diante de Noé e falou, vinda diante de mim o fim de toda a carne, porque está cheio de violência na terra, Deus fez com que ele pregasse uma geração. Nós olhamos para o tempo lá de Noé, uma geração, são 120 anos, ele ficou pregando 120 anos. Exato. Para depois assim cair um juízo sobre aqueles rejeitadores, porque eles rejeitaram a advertência de Deus, porque eles rejeitaram aquilo que Noé disse, e que era a mensagem de Deus por meio de Noé. E assim seria na vinda do Filho do Homem, como nos dias de Noé. Exatamente. Certo? Como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé, viria um homem que pregaria a palavra de Deus, advertindo sobre um juízo que viria na terra. Sim. E haveria aqueles dos dias de Noé, neste tempo também. E observe, Jesus, quando ele desceu ao inferno, ele pregou para as almas em prisão da longanimidade dos dias de Noé. É verdade. E o profeta vem e diz, a morte não muda o estado de consciência de uma pessoa. Se a pessoa não se arrepende aqui, tão pouco se ela vai para o inferno, ela se arrepende. Verdade. Se observe, e é os mesmos dias se repetindo. Né? Assim como foi nos dias de Noé, assim seria no dia da vinda do Filho do Homem. Isso é algo grandioso por um outro lado. Porque assim como nos dias de Noé, teve uma pequena família de Noé, pequenos filhos de Noé, pequenos filhos da fé de um profeta, sim, que entrariam em uma arca e sairiam do juízo antes que ele caíssem. Assim se acontece hoje. Amém. Também. Amém. Assim se acontece hoje também. Assim como uma igreja de um profeta foi arrancada antes de um juízo cair, sim, assim se acontece neste tempo também. Amém. Por isso que é um momento em que a igreja tem que se aprontar para sair. Por quê? Você observa que quando Deus fala para Noé, vinda
O fim de toda a carne é vindo perante mim. Após ele dizer o juízo que virá, ele ordena o quê? Ordena que Noé faça a arca. Verdade. E assim, um ponto muito interessante, acho que até o irmão Jonas postou um parágrafo, não um parágrafo, mas uma citação, deixa eu só ver se eu acho aqui, tava falando sobre a arca, né? Que ele disse, acho que aqui, achei, do que serve a arca sem Deus? É só uma caixa de madeira e 2 tábuas de pedra. Eu achei muito interessante, que eu também estava meditando sobre isso, né? Porque assim, mas vamos supor que uma exposição, assim, né, que a arca é a igreja. É muito falar, mas eu tô indo na igreja, assim, então eu tô dentro da arca, eu tô seguro, né? Mas olha que eu acabei de ler aqui, né? O que adianta você estar dentro da arca, mas estar sem Deus? Não adianta nada você estar lá, você tá dentro da arca lá, indo nos cultos, mas não buscar ter Deus dentro de você. Você não tem que estar apenas na igreja, apenas por ir, mas você tem que buscar ter uma experiência com Deus, ter Deus dentro de você, né? Que nós falamos no programa passado, né? Não é mais os seus pensamentos, mas é os pensamentos de Deus em você. Amém. Não é mais as suas vontades, mas é a vontade de Deus em você. Então nós temos que buscar isso, não apenas entrar na arca, mas buscar aquele que conduz a arca. Né? É verdade. Exatamente. É verdade. E se você observa algo, quando Deus ele ordena, e o profeta até fala isso na mensagem à arca, que todas as arcas elas eram um tipo do Senhor Jesus Cristo. Sim. O profeta diz, houve 3 arcas, né, citadas no Velho Testamento. A arca de Noé, a arca de Moisés, que é aquele cesto, né, que Joquebed colocou no rio e que chegou até o palácio do faraó. O profeta fala que aquilo era uma arca, era um tipo de uma arca. E a arca do testemunho, né, onde havia ali a vara de Arão, né, as tábuas da lei e o que mais que tinha? E as 3 se juntavam, era 3 mesmo, e as 3 se juntavam. Era um tipo de Jesus, era um tipo, apontava para Jesus Cristo. E se você observa, o profeta ele vem dizendo, quando ele fala sobre a madeira de gofer, ele fala que isso é um tipo do crente. O profeta fala que essa madeira de gofer, ela era uma madeira frágil e maleável. O profeta fala, assim como o crente tem que ser para que Deus o molde da maneira que ele quer. Amém? E o que é que construía aquela arca? Era madeira de gofer. E o que é que constrói o corpo do Senhor Jesus Cristo nessa hora? Porque ele é o cabeça. E quem é o corpo? A igreja. Quem que faz parte desta arca? A igreja. Betumada por dentro e por fora. Batizada nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E batizado com um batismo de fogo por dentro de sua alma. Amém? Então, o que Deus, após falar o fim de toda a carne é vinda perante mim, né? Ele anuncia um juízo. E após isso ele ordena que seja construído uma arca. Sim. Após um juízo, um julgamento cair sobre aquela terra, nos dias de Noé, né, é dada o que tem que ser feito para que aquele povo escape daquele juízo. Observa, aqui é algo tremendo. Não é o mesmo que se sucedeu hoje? Deus não trouxe um profeta que disse, assim, eu condeno essa geração por crucificar Jesus Cristo outra vez. E após isso, né, nesse tempo, também nesse período, Deus não trouxe mensagens que foi nos ensinando, Deus por meio dele nos ensinando como construir algo para sairmos daqui, como chegarmos a uma estatura de um varão perfeito, como chegarmos a uma maneira, uma via de escape. Amém? Gostaria que o irmão João Gabriel comentasse um pouco mais a respeito disso. Nós vemos que muito falado, né, que os dias de Noé é um paralelo muito grande aos dias de hoje. Sim. Que até a tecnologia eram mais avançadas do que a de hoje. E agora nós vemos, né, como que as coisas de Deus elas não são pro intelecto mesmo, né? Sim. Uma tecnologia mais avançada, uma ciência que tinha comprovado que não choveria, mas ciência que tinha comprovado ele não tem como chover. Não tem nome de chuva, não tem como chover. E aí Deus ele vem e traz uma palavra para Noé. E eu observo que assim, é um paradoxo muito grande, porque agora imagina, uma ciência muito desenvolvida, um tempo muito desenvolvido, e aí Deus vem ao homem e pede para ele construir uma arca de madeira. Com a madeira mais ruim. Com a madeira mais ruim para fazer uma arca, não tinha como. E nós vemos hoje uma ciência muito avançada, um tempo
muito avançada, uma ciência muito elevada, e Deus vem com uma coisa simples, se posicione na palavra. O senhor falando da madeira mais ruim, né? Tipo, fica muito nós, né? Porque, assim, Exatamente. estamos lá no mundo lá, quem daria um centavo por nós, né? Foi nós que Deus escolheu. Era aí que tá o segredo. O segredo não era a madeira, era o betume. Exatamente. Era o betume por fora e por dentro. Exatamente. E aí nós vemos, né? E Deus vem, ele traz uma palavra para Noé. Constrói uma arca, né? Com essa madeira. E o que Noé fez? Ele foi construir a arca com aquela madeira. Ele não duvidou. E aí nós vemos, né, quando Deus nos chama, nós falamos, mas o que eu tenho de diferente para Deus chamar? Você não tem nada. Você não tem nada, mas ele te escolheu. Ele te escolheu. E se ele falou para você se posicionar nessa arca, que é a palavra, não tem erro. Não tem erro. Você tem que se posicionar, tem que fazer como Noé. Noé, ele ouviu a advertência, ele não questionou. Mesmo olhando para todas as circunstâncias, ele não questionou. Mesmo sendo um tempo com a ciência muito elevada e com algo tão simples, ele não questionou. E o que ele fez? Ele se posicionou a construir aquela arca. E é a mesma coisa dos dias de hoje. Agora a gente observa, né? O povo viu ele como louco naquela época. Ele não foi compreendido. O povo viu um homem pregando lá que ia chover. A ciência falava que não ia chover, aí ele foi visto como louco. Esse homem tá louco, falando pra gente construir uma arca aqui, pra gente se preparar, que diz que vai chover, né? Vai vir um dilúvio aí, esse homem tá louco. E as pessoas, quando nós nos posicionarmos, elas vão ter nós como loucos. Como pessoas loucas, esse homem tá doido. Olha no tempo que a gente tá vivendo, esses jovens aí vindo deixando de fazer suas coisas nos sábados aí para vir no culto de jovem. Olha o tempo que a gente tá vivendo aí, as pessoas, esses jovens indo na sexta, na quarta, no domingo aí, pegando a tarde inteira para ir na igreja. Esse homem tá louco, a gente chama ele pra jogar bola, fazer outra coisa. Não vou poder porque hoje eu vou ir no culto, hoje eu tenho que meditar um pouco mais. Nós somos vistos como loucos. Nós somos vistos como loucos, né? É como Noé, ele foi visto como louco, porém Noé ele estava escapando no juízo. É a mesma coisa, como o Mateuzinho falou, né? Essa advertência que veio a Noé, né, foi antes de um juízo. E essa advertência que veio a nós foi antes de um juízo. O que basta pra gente fazer? Nos posicionar. Mesmo que nós seremos vistos como loucos, mesmo que nós seremos vistos, esse jovem aí é muito antiquado, né? Esse jovem aí, olha todo gente de social aqui, né? Esse jovem, a roupa que eles vestem, olha o palavreado dele, eles são tudo doidos, esses jovens. Só que nós estamos escapando no juízo, nós estamos sendo betumados para escapar de um juízo, para um arrebatamento, para uma saída. É um tempo de saída, está mais perto do que nós imaginamos. Vou voltar a falar com o Mateuzinho. Amém. E você observa que o tempo de Noé, os dias de Noé, os dias das gerações de Noé, era um dia de corrupção. Era o maior dia que houve de corrupção na terra, ao ponto de Deus olhar e se arrepender daquela criação. É verdade. Né? Que é o que diz no capítulo 6. Deus olhou, Deus viu a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação de pensamento de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Observe, um homem achou graça diante dos olhos de Deus. Sim. Um homem achou graça diante dos olhos de Deus. E era um homem que estava ligado à mensagem de um que foi levado mais cedo. O profeta diz, o profeta fala que Noé estava atado, ligado com Enoque. Exatamente. Com Enoque. Enoque, um homem que foi raptado, foi levado. Se não me engano, o primeiro rapto da Bíblia, né? E era um tempo de juízo, era um tempo onde a corrupção, a maior tempo de corrupção que houve na terra estava ali. Agora, quando é que houve-se na terra tanta corrupção quanto nos dias de hoje? Verdade. O profeta falava sobre o homossexualismo no seu tempo, né? E que a coisa estava tremenda. Mas quando que foi o tempo que até isso mesmo seria vetado por lei? Resguardado por leis? Em que se você vê duas pessoas do mesmo sexo trocando carinho, você não pode falar para ele numa praça e dizer: vai para sua casa, faz isso em sua casa. Que pode vir a polícia e dizer: você está violando
violando o direito deles, a liberdade deles. Quando que isso aconteceu na Terra? Nos tempos do profeta? Nos tempos de Lutero? Não! Está acontecendo agora. É um tempo de grande corrupção na Terra. Exatamente, tanto que antes de Deus anunciar o dilúvio aqui na Bíblia, né? Olha que fala que a corrupção do gênero humano. A corrupção chegou no ápice do ápice da corrupção. Exatamente. Mas observe, houve um povo, porque não foi só Noé que se salvou, mas houve um povo que achou graça diante de Deus e que ouviu a pregação dada por Deus, a advertência dada por Deus, e também não só a advertência, mas a maneira que eles fariam para sair, para escapar daquele juízo. Porque observe, Deus não traz um homem a julgamento sendo advertido. E para todas as coisas que Deus faz por um julgamento, Ele tem uma via de escape para o povo de Deus. Amém? Se você observa, após Deus dar a sentença, após Deus fazer uma investigação de juízo, porque Deus ele veio olhar, e após ele ver, ele dá a sua sentença, e fez uma investigação de juízo, e depois pronuncia um julgamento. Após isso ele encontra um homem que achou graça diante dele. Amém? Para comentar um pouco mais sobre isso, né? Bom, Rafael? Estava pensando aqui agora, né? Na verdade, pensando agora não, eu já tinha meditado há algum tempo sobre isso, né? Estava pensando assim que naqueles dias Noé ele estava chamando o povo para entrar dentro da arca, né? Que haveria o dilúvio, nós já estamos até, que as pessoas desacreditavam dele. Eu uma vez estava voltando do ensaio com meu avô, aí ele pegou e comentou comigo, que coisa, né, filho? A gente sempre ouvia o pastor falando que se prepare, que vai haver um tempo que as portas das igrejas vão se fechar e você não vai ter mais aquela oportunidade de abraçar o seu irmão, você não vai ter mais aquela oportunidade de ter o companheirismo que você tinha antes. E muitas vezes nós pensávamos, né, o pastor isso daqui vai demorar um tempão ainda, todo ano falando a mesma coisa, nunca acontece, mas chegou o tempo que as igrejas estão se fechando, já tivemos um tempo ainda, um bom tempo, que nós já não tivemos mais a oportunidade de abraçar o nosso irmão, nós não temos mais a oportunidade de adorar a Deus como ele deve ser adorado, né? Nós infelizmente temos que usar máscaras, mas chegou o tempo que aquelas coisas que os pastores sempre vinham falando, para você se preparar, para você armazenar o alimento, porque haveria um tempo que essas coisas acabariam. Então, essa é a importância, né, nós termos fé e esperar em Deus, nos preparar e esperar, porque se Deus falou, se está escrito na Bíblia, não importa quantos anos demore, mas aquilo vai acontecer. Então, essa é a importância, né, nós estarmos sempre atentos e sempre armazenar alimento, para quando chegar aquele grande dia nós estarmos preparados, né? Nós estarmos betumados por dentro e por fora, cheios do Espírito Santo. Amém. E aqui está o grande segredo. Nós olhamos para os dias de Noé, né? Quando após Deus fala o julgamento, que é vindo o fim de toda a carne perante a minha face, quando Deus ele começa a ensinar, falar para Noé sobre a arca, como que ele vai fazer. Aqui está o segredo do rapto da noiva. Sim. Porque Deus ordena que pegue uma madeira, betume e faça a arca. Mas enquanto uma daquela madeira não estivesse na posição correta dela, Noé não podia entrar na arca. É verdade. Enquanto um de nós não estivermos betumado por fora e por dentro, não estivermos batizado com o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e com o batismo do Espírito Santo, e não estivermos posicionados em nossa posição, enquanto essas madeiras de gofre betumadas não estiver cada uma em sua posição, a noiva não sai da terra. É verdade. A igreja não sai da terra. Verdade. Que bom. Posicionamento. É um momento em que todos nós, crentes dessa mensagem, que recebemos essa palavra em nossas almas, temos que se apressar para se betumar por fora e por dentro, e nos posicionarmos aonde Deus quer colocar eu como madeira de gofre. É verdade. Isso é verdade. Aonde? Porque quando todas as madeiras estiverem em seu devido lugar,
a chuva começa a cair, o juízo começa a cair. E os juízos declarados já começaram a cair na terra desde 28 de março de 1964. Isso, quem diz isso não sou eu, é o irmão Branham. Quando ele foi naquela montanha e a voz disse para ele, joga essas pedras para cima. E quase afundou o Alasca. Ali se iniciou os juízos declarados sobre a terra. Pequenas dores de parto. Verdade. Pequenos juízos declarados começaram sobre a terra. Mas o grande juízo de Deus só vai cair após essa noiva, essa arca, estar selada, fechada, posicionada para partir. Isso que o Matheus está falando é tremendo, né? E é um paralelo muito grande com o vídeo de hoje. Nós vemos aqui. Era um tempo de corrupção. Um tempo de corrupção. Aí a corrupção do gênero humano. Um capítulo atrás ainda tem a primeira música profana da Bíblia, de Lameque, aqui em Gênesis 4, aqui no verso 23, que ele canta como um rap aqui, né? Que ele fala, dizila, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai que passa, dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou, e assim ele vai falando, né? Ele fala, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Nós vemos um tempo de músicas profanas, você vê as mesmas características, as mesmas coisas, as mesmas identificações. E como nós temos que nos posicionar, porque olha lá atrás, as mesmas coisas. E como o Rafael, quantas vezes os pastores eles pregaram e nos advertiram de coisas que estão acontecendo agora, igrejas fechadas, pessoas saindo, pessoas separadas, tudo que o Mombrano até falou também, o Mombrano falou que ia ser um tempo de separação, que as pessoas estariam separadas. Nós vemos todas essas coisas acontecendo e a importância de nós nos posicionarmos onde Deus quer que nós estejamos, né? Nos posicionarmos naquele canto certo da arca. E isso como o Matheusinho estava comentando aqui, é tremendo, tremendo. Demais. Às vezes nós somos aquela pequena madeirinha ali que vai ser tampada, aquele pequeno furo ali. E às vezes não está nem tão fácil a opção, às vezes está um pouquinho para baixo onde devia, né? Mas esse é o propósito do anjo forte ter descido. Esse é o propósito da vinda do Filho do Homem nessa hora. Por que Deus abriu sua palavra nessa hora? É bom às vezes a gente se perguntar essas coisas, né? Por que Deus abriu só para mostrar o que foi as eras da igreja, ou o que é Roma, ou o que é os comunistas, ou o que é isso, aquilo? Não. Deus abriu sua palavra para que nós enxerguemos a nossa posição. E nós enxerguemos as promessas de Deus para nós nessa hora. A profecia que Deus fez para nós nessa hora. O eleito nessa hora, ele não é só atraído em você dizer, Deus mandou um profeta na terra. Exatamente. Ele não é só atraído, ele é atraído com Deus dizendo, Deus trouxe um profeta na terra falando de uma profecia sobre você. Exatamente. Sobre algo para você. Deus abriu sua palavra para mostrar o quê? Como que você deve se posicionar e se preparar para sair desse mundo que será destruído. Não, e como isso é tão pessoal que nós temos que compreender isso, né? Porque muitas pessoas não vão compreender isso. O Mombrano ele fala bem assim, tem uma mensagem que se chama Deus sendo mal compreendido. No parágrafo 179, o Mombrano diz assim, Noé pode ter dito algo assim, Deus me disse que isso desceria. Deus disse, vai descer. Ele é capaz de lavá-la em cima e trazê-la de volta. Amém, isso está determinado. Se Deus disse assim, isto é tudo, vem? Ele foi mal compreendido porque ele estava seguindo a Deus. Aí um pouco mais para baixo, o Mombrano diz assim, ele sempre foi mal compreendido. Israel o interpretou mal, o povo no tempo de Noé o compreendeu mal, o povo do tempo de Daniel o compreendeu mal, o povo na época de João o compreendeu mal, o povo no tempo dos profetas o compreendeu mal, o povo na era pentecostal compreendeu mal. Aí mais embaixo ele fala assim, claro, você compreendeu mal, todos que vivem piamente em Cristo Jesus são mal compreendidos. Por todo o tempo, desde o justo Noé, porque todo o caminho até o dia santo, por todo o caminho até o dia santo moderno de hoje, é mal compreendido. Sempre foi as pessoas que compreenderam isto mal. Nós vemos todas as pessoas, elas vão compreender essa mensagem mal. Como nós temos que buscar a cada dia aquela terceira puxada, aquela experiência pessoal, porque se nós formos parar para ficarmos firmados na fé de alguém, na fé de outras pessoas, na experiência de outros, muitas pessoas vão compreender mal isso. Vai falar, não se preocupa, não.
As igrejas fechou aí, mas não é, não, as coisas vai demorar, não. Curte a sua vida aí, né? As pessoas, elas compreendem mal. Mas olha que tremendo que é nós estarmos firmados pessoalmente nessa palavra, firmados e posicionados. O irmão Branham diz aqui na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, ele diz assim: e as pessoas colocam seus nomes nos livros das igrejas, tentando virar uma nova página no dia de Natal. Procuram ir para a igreja e pagarem alguns tributos à manjedoura lá do passado, quando o Espírito Santo insistindo em todo lugar, tentando encontrar. E o mundo os cegou tanto que vão até aí e dizem: bem, esse é um bando de santos roladores. Ver os irmãos, ver jovens aqui se dedicando, ver jovens buscando mais a palavra, buscando se posicionar onde Deus quer que nós estejamos, e dizem: bem, esse é um bando de santos roladores. Exatamente como foi nos dias de Noé, assim agora. Agora, aqui como o Branham fala, que é tremendo. Por que nós somos puxados a nos posicionar? Uhum. Por que tem algo diferente? O Branham diz assim: havia algo diferente ao redor daquela velha e pequena arca nos dias de Noé, que flutuou por cima da água. Era um poder de atração para cima. Uhum. Havia uma luz na parte superior para que a glória de Deus brilhasse do céu sobre eles. Uhum. E eu lhes digo hoje, amigos, ouçam a minha palavra. Há um poder que atrai não a igreja, não o pastor, mas da glória. Esse batismo do Espírito Santo descendo naquele canal de vida para atrair para cima uma igreja. Uma igreja. Amém. O que é isto? O poder de Deus, o acesso à sua vida, Zoe. Aleluia. Amém. 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 E algo que você vê assim tremendo, né, olhando esse tipo, que Mateus 24 fala: assim como nos dias de Noé, assim seria na vida do Filho do Homem. O que é que deu força para que Noé cresce naquilo que foi dito para ele? Que ele obedecesse aquilo que foi dito para ele? Foi o próprio Deus se revelando para Noé. Porque não foi qualquer um que falou para ele, foi Deus que diz assim: então disse Deus a Noé. Deus se deu a revelar a Noé. Deus se deu a revelar ao seu profeta nessa hora. Deus se deu a revelar à sua igreja nessa hora. O profeta diz: o que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o novo nascimento? É uma revelação pessoal de Jesus Cristo para você. O que trouxe fé, porque tudo que a gente faz é por fé. O que trouxe fé, e fé é revelação. O que trouxe a revelação para Noé do que ele fazer, como ele construir essa arca, aqui trouxe a revelação para ele, foi a revelação de Deus para ele, foi Deus se desvelando para ele. Amém? Foi Uma experiência pessoal. Justamente. Foi Deus falando cara a cara, face a face com Noé. Foi Deus se revelando face a face com Noé. E quem é que revela para nós que está na palavra? Foi o irmão Branham? Foi o pastor fulano de tal? Não. É o Espírito Santo em você. É Deus falando com você assim como ele falou com Noé. É verdade. Amém? É verdade, não. E nunca foi Noé que fez aquilo, né? É. Um homem intelectualmente não conseguiria fazer aquilo que ele fez, nem crer naquilo. Sim. Tinha que ser Deus e Noé para fazer aquilo. Como foi Deus no irmão Branham, como foi Deus em Moisés, como foi Deus em Elias, como é Deus na noiva hoje em dia. A gente não dá conta de fazer nada, mas quando Deus chega com a gente nessa experiência pessoal, né, a gente não faz mais nada. É verdade. Eu creio que não era Noé ali falando: não, vou pegar essa madeira ruim mesmo e vou construir. Não, era o próprio Deus. Por isso que o profeta fala que tinha que ser a madeira de gofre, né? Uma madeira maleável, porque você tem que ser maleável, você tem que deixar Deus entrar dentro de você para você crer naquilo. Te moldar, te entortar como tu tem que se entortar. Exatamente. Suportar, né? O maleável vem te suportar também. Exatamente. Porque se você pega uma madeira rígida e tentar entortar, ela quebra. Quebra já. É. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Alguém? Mais alguma coisa, os irmãos quiserem comentar? Amém? Amém. Então vamos partir para as considerações finais. Irmão João Gabriel, suas considerações? Amém, irmãos. Que esse programa possa ter sido uma grande bênção na vida dos irmãos, que nós estejamos preparados e em desespero mesmo, para nos posicionarmos, para estarmos onde Deus quer que nós estejamos, não negligenciar a voz de Deus que fala conosco, que quer nos posicionar, que quer nos corrigir. Porque assim como foi nos dias de Noé, ele não negligenciou aquela palavra, mesmo sendo algo doído, mesmo vai cair um juízo, você vai perder amigos, pessoas que você conhece. Se posicione, não se preocupe com o mundo lá fora, se posicione, faça como Noé. Ouça a voz de Deus, tenha uma experiência pessoal, busque ter uma experiência pessoal com Deus e se posicionar dentro dessa arca, porque o rapto está próximo.
a nossa partida está próxima para o nosso futuro lar, para o nosso lar, onde antes da fundação do mundo nós estávamos alegres, onde nós não tínhamos que nos preocupar com manifestações, com pessoas cruéis, com assaltos, com roubos, com pessoas más. Estejamos em expectativa para esse rapto, estejamos como Noé em expectativa, nos posicionando, entrando nessa arca, buscando mais desse betume, o Espírito Santo em nós, e que Deus vai abençoar cada um dos irmãos, que essa palavra, meditem nessa palavra, meditem nesse programa, leia na Bíblia sobre a história de Noé, leia Mateus, leia as mensagens que o Mombrana fala, tem até a mensagem da arca, né, que o Mombrana fala bastante sobre esse tema, e que Deus possa abençoar cada um, e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, Rafael? Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos, que esse programa possa ter sido uma bênção na vida dos irmãos, e fique com isso que nós falamos nesse programa, né? Não busque apenas entrar na arca, mas busque ter a arca dentro de você, né? Busque ser maleável para que o Espírito Santo ele possa te conduzir por este caminho perfeito. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Como a gente disse no começo, tudo que nós fazemos primeiro é por reino de Deus e também pela audiência de você que está nos assistindo, né? Que se você não estivesse aí do outro lado nos acompanhando, de nada valeria o nosso esforço, o quanto nós fazemos. Mas o que fazemos é para Deus e para você também, que faz parte do povo de Deus, tá bom? Lembrando, se você puder deixar aí o seu curtir, um comentário, compartilhar com alguém que se você foi abençoado, né? Isso, se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários, parece que tem um contato aqui também embaixo. Os irmãos podem estar aí interagindo conosco, né? E se há alguma crítica também, porque nós queremos melhorar, né? Não para nós mesmos, mas para que Deus melhore e amplie a sua obra, né? Por meio de cada um de nós. E é com muito prazer que fazemos isso e que nós agradecemos a sua audiência, né? Você está até este momento aqui conosco, tá bom? Então, isso que deixamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Shalom.